Boa tarde, você que está aí conosco aí na manhã, somente vendo esse programa, sentindo um eco, porque hoje o programa é via Skype, né? Quando acontece isso, sempre tem alguns probleminhas, sempre tem alguns deleites da onda da web, isso aí não tem jeito. Mas vem com a gente que é gostoso hoje, então nós vamos ter um prazer inexorável de conversar com o Helder Lima, que é presidente da CPTP do Porto de Salvador, ou do Porto de Arautu, ele que dirá. E também com o Djalma Bala, do Café Bala, é outra figuraça da terra porreta, que é a nossa querida Bahia. Então hoje nós vamos entender um pouquinho como é que está o trabalho portuário num dos mais belos estados do Brasil. Sim, mas primeiro de agora vamos falar um pouquinho aqui de formação, de qualificação. Opa, não é de samba, o que será? E aí, é com você, Barreto? Boa tarde a toda a família portuária do Brasil. Hoje estamos com certificado aí, um novo curso, que vai ter o concurso aí de Paranaguá e Santos, que é a trilha do trabalhador portuário. Então, os cursos que tem trabalhador portuário, segurança e saúde de trabalho portuário NR29, arrumação de estivagem técnica, peação, desapeação de contane, NR35, trabalho em altura em atividade portuária. São 5 cursos, 5 carteiras de certificado profissional de 48 horas. WhatsApp 13 3878 5454 em Catep. Quem ligar agora lá em Catep, antes de pagando no Pix, hein? 1.050, 5 cursos, tá? Já vamos se preparando. Acho que quem fazer esses cursos aí já vai ganhar 3 pontos no concurso, hein? Já vai sair com 3 pontos na frente, hein? Então, pessoal, tá aí. Também tem um lado cultural hoje. Nós temos no dia 29 um samba dos aniversariantes. Lá com a turma do Samba Sem Teto. Um ato convite, R$20, a mesa 40, uma mesa mais 4 convites, R$100. Lá o telefone 13991908328. Repetindo, 13991908328. Lá o Bad Bay vá lá e muitos outros convidados. Um samba de muita qualidade, lá na rua Dom Domênico, professor Dom Domênico, atrás da Jovino de Melo, do 5º Distrito e da UPA, sim, lá na Academia de Samba Unidos da Noroeste. Um sábado maravilhoso, com pagode, com samba, com tambores e com a bateria Ritmo Prefeito. Encosta que vale a pena. Então você que está aqui, vai lá, que vai ser um domingo maravilhoso. Local de brincadeira para as crianças, então pode levar a família toda. Bora? E bora. Vamos com o pessoal da Terra Porreta? É isso? Não é aqueles que dão o berro não, né? Não é não, né? A turma brinca, deixa de lado, mas hoje aqui a gente tem o prazer inexorável de estar com Helder Silva Lima, da Capatazia do Porto de Aratu. Ele é natural de Salvador, Bahia, do bairro de Paripi. Estudou no colégio Barros de Barreto. Em 2003 já entrou no primeiro concurso público para o CAIS de Salvador. Está cursando técnico de segurança do trabalho. É atualmente presidente da CPTP. Já foi membro da comissão por 6 vezes. Helder Silva Lima. Quem é Helder Lima? Olá, boa tarde a todos. Boa tarde, Simão. Boa tarde, Barreto. Primeiramente, é com grande satisfação que nós aqui estamos sendo convidados para esse podcast aí da NTP. É uma entidade muito representativa no Brasil, onde colabora e contribui muito, né, na movimentação de carga e nos transportes públicos no nosso grandioso Brasil. Vamos lá. Helder Silva Lima, pai de família, 46 anos, trabalhador portuário no Porto de Aratu e no Porto de Salvador. Enganjei no serviço portuário no ano de 2003, o primeiro concurso público, né, para essa área portuária.
no Brasil. Tive a honra de participar e ser contemplado. Hoje, com quase 22 anos de estrada dentro do porto, operador de máquinas e equipamentos, né? Todos os equipamentos na área portuária eu tenho o domínio a operar, né? Hoje também membro da CPATP há mais de 6 mandatos, né? Hoje estamos realizando à frente da CPATP a nossa gestão, eu como presidente desta comissão, tanto do Porto de Aratu quanto do Porto de Salvador. A CPATP, ela tem essa representatividade nesses 2 portos. E hoje, sim, participando desse podcast, podendo contribuir aí em qualquer requisito que venha alavancar os serviços portuários nesses 22 anos que eu participo, estou aqui à disposição para poder atender a demanda de vocês aí no que for possível. Obrigado, meu companheiro. E o outro convidado é Djalma Simões Valadares Neto, também natural de Salvador, do bairro de São Caetano. Estudou na escola Ana Amélia. Em 2003 também entrou no mesmo concurso público. Desde 2015 ele toca o Café com Bala. Era primeiro escrito e só áudio. A partir de 2022 começou a ser também em vídeo e só veio vir para a plataforma do YouTube em 2024. Desde 2021 é diretor eleito pela categoria. Djalma Simões Valadares Neto, quem é Djalma Bala? Uma boa tarde a todos os companheiros, o companheiro Helder, o Barreto aí, o Simão. Basicamente, o companheiro Bala já foi contemplado na fala do colega Helder, né? Nós somos do concurso de 2003, temos todos os cursos também, né? Na área portuária, graças a Deus, o Óquimo aqui nessa parte foi muito eficiente em fornecer cursos para os trabalhadores, e com isso nós alavancamos, certo? Um salário até um pouco melhor devido a todos esses cursos que temos. Então, Djalma Simões Valadares já participou desse podcast uma vez, certo? E hoje também faço parte do Café com Bala, né? Porto Salvador e Aratu, que nossos vídeos, tanto no Porto de Salvador quanto no Porto de Aratu, é assistido por toda a categoria. Temos mais de 100 participantes, né? Inclusive estamos aqui também com um grande apoio do nosso gordinho da favela, né? Nosso vereador aí que está dando esse apoio aos trabalhadores portuários também, não é isso? E vamos que vamos, e é isso aí, Barreto. Vamos lá falar sobre nossa área aí, para poder a galera entender. Também quero deixar claro aqui, Barreto, que no meu canal do YouTube nós explicamos, né, como é que quem tiver interessado em acessar a área portuária, nós lá basicamente ensinamos, passamos muitas informações, entendeu? Então você que pretende aí, não é, fazer esse concurso de Paranaguá, assista lá no YouTube o nosso Café com Bala Portuário, que nós estamos informando, né, tudo sobre a lei 12.815, sobre as NR 29 também, e estamos falando um pouco também sobre a OIT 137, que é de fundamental importância, que nos assuntos específicos, tenho certeza que irão cair nessas provas. E vamos que vamos, Barreto, mais uma satisfação estar aqui, não é, nesse podcast lindo, maravilhoso, né? Essa INTP também que tem aí, que sempre nós estamos fazendo aí a propaganda, né? Você que precisa de um plano dentário, um plano funerário, nós fazemos a propaganda do nosso Café com Bala também, entendeu? E vamos que vamos, porque tem muita informação e o tempo está curto. Isso é verdade, companheiro. Valeu, meu irmão. Estamos já num momento meio delicado, que nós estamos vendo muitos profissionais de outras áreas falando sobre o trabalho portuário. Uns dizem que tem propriedade, outros dizem que propriedade é tudo que eles não têm para poder ter poder de fala, mas a vida e o tempo é que mostrará se isso de fato é a realidade. Como vocês estão vendo a comissão de juristas? Barreto, Simão que diga, mas os dois estão aí. Essa comissão, na verdade, ela veio para mais uma vez, não é isso?
é tirar o nosso direito dessa forma que nós enxergamos, porque a exclusividade, embora alguns achem, né, que é inconstitucional, porém não é. Mas antes de eu falar um pouco da exclusividade, eu queria falar um pouco da história, né? Porque é de fundamental importância, nós sabemos por que nós somos exclusivos, né? Nosso trabalho vem lá de trás, de muito tempo atrás, né? Vocês sabem que quem fazia o nosso trabalho eram os escravos, né? De lá passou para, em 1903, com a fundação lá do Sindicato dos Estivadores no Rio de Janeiro, começando a executar esse trabalho, certo? Se você vê aí os nossos ancestrais, a maioria, a postura, né? Tudo forte, porque realmente era um trabalho árduo, né? A pessoa teria que ter mesmo um bom porte físico, porque não existia máquina e não existia também a unitização, né? Que são os containers hoje. Então, com isso, esse trabalho ficou de lado e os estivadores começaram, né? A fazer esse trabalho. Com isso, pelo fato de ser um trabalho árduo, um trabalho que requer muita força, né, na época, requeria muita força na época, tinha que ser forte, com isso ninguém queria, e aí o que é que ocorreu com isso? Com isso, o ganho foi ficando maior, porque se ninguém quer, vou ter que pagar mais para poder alguém querer fazer esse trabalho. E aí foi acontecendo que foi com o passar do tempo, né? Veio a inovação das máquinas, que veio os equipamentos, foi diminuindo também internos, né? Aí já foi a questão da evolução, chegando na área portuária, muitos trabalhadores, estivadores, foram prejudicados com redução de terno e etc. E muitos também se qualificaram, né? Outros não tiveram interesse de se qualificar. O que é que ocorreu? Ocorreu que a área portuária passou a ser, de uma certa forma, visada, né, pelos empresários, e com isso temos a evolução. Com a evolução, juntamente com o salário, se cresceu um outro lado, né? Que foi o lado comercial, o lado também onde eles estavam olhando mais para o lado financeiro do estivador, e aí eles começaram a segregar, entendeu? Em querer tirar nossa exclusividade, e foram lá nossos ancestrais e conquistaram ao longo desse tempo todo, e precisamos também de um tempo maior para poder a gente falar da história, porque senão a gente vai ficar só preso aqui falando da nossa história. Enfim, basicamente é isso. Voltaremos a falar mais um pouco sobre esse assunto, Barreto, para não ficar só a palavra comigo, ok? Eu tô vendo, o Bala, tu foi o maior vaselina agora, hein, Bala, brincadeira. Elderia aí pra você, como está vendo a comissão de juristas aí, ou seus amigos em Salvador, nossos companheiros de trabalho, nos trabalhos, como eles estão vendo o que eles assistem no YouTube, nas redes sociais, a fala dos membros da comissão dos juristas sobre a nossa exclusividade. Vamos lá, Barreto. O nosso companheiro Djalma aí foi feliz, né, em falar da raiz dos trabalhos portuários, né, do início. E assim, a visão, né, dessa comissão de juristas, né, apesar, né, de serem formadas, né, por funcionários públicos também, né, a gente sabe lá que tem juízes, desembargadores, né, todo mundo lá funcionário público, e ao meu ver, né, pelo que eu venho acompanhando, os interesses políticos, né, atuais é que está, né, defendendo essa comissão, né? No nosso caso, a nossa exclusividade, ao meu ver, está com pouca força, né, decorrente às lideranças nacionais, né, que temos aí a força da liderança nacional perante essa comissão, né, a gente vê que eles estão tentando o que podem fazer para poder manter o trabalhador portuário avulso no porto. Mas os interesses políticos, os interesses patronais, né, ao meu ver, é quem vem, né, mantendo, influenciando essa comissão para que no final venha a ter um resultado que agrade o patronal.
né? Mas a luta continua, o trabalhador portuário avulso estará vivo, sim, dentro do porto. Eu acredito em nossos representantes nacionais, né? Desde os nossos representantes baianos e ao de todo o Brasil, que vem nessa luta aí, né, indo para o Congresso, com lideranças políticas, para poder, né, se não reverter, manter. Eu acho que o interessante é manter. E se nós mantivermos vivo o nosso trabalho, com certeza essa história continuará por muito tempo. Você hoje atualmente é o presidente da CPTP do Porto de Salvador e Aratu. Você também está cursando o técnico de segurança do trabalho. Por que fazer o curso de técnico de segurança do trabalho? Explica para os companheiros que estão aqui perguntando o porquê, que nem o Fernando, o Paulo, o Ricardo. Estão perguntando, é obrigatório? Por que ele está fazendo esse curso? Poderia dar uma lapinha para nós, por favor? Sim, com certeza. Esse curso de segurança do trabalho, que eu venho cursando, já estou no terceiro, indo para o quarto semestre, percebendo a carência, né, dos olhares de segurança do trabalho, não só no porto, nos portos baianos, como também nos portos do Brasil inteiro, né? Hoje em dia, as CPAs, TPs do Brasil, né, poucas delas têm representantes, né, na área técnica de segurança do trabalho, para poder contribuir juntamente com os operadores portuários, para que não fiquemos sempre nos achais, né, dos operadores portuários. Então me veio essa vontade de poder estar cursando e poder contribuir para toda a categoria portuária, não só na categoria baiana, como na do Brasil, né? Hoje, recebendo esse convite aí, né, da NTP aí para todo o Brasil, né, espero, né, os companheiros que estão participando, ouvindo, perguntando, que hoje vocês também têm um representante da CPATP aqui na Bahia, né, que estará sempre à disposição para poder contribuir em qualquer requisito, né, que abranja as atividades portuárias. Essa foi a minha intenção de poder cursar, Simão. Não, positivo. Todo conhecimento é válido. Quando você está num local que o problema está na linguagem técnica, você tem que ir lá se aperfeiçoar para entender a linguagem técnica e levar a tua praticidade para transformar os teóricos. Isso é de fundamental. E essa junção que faz a humanidade crescer. Nós fomos os responsáveis por fazermos o primeiro congresso de CPATPs do Brasil no Rio de Janeiro. E nós estamos agora conversando com empresas para podermos fazer o segundo congresso CPATP do Brasil. A gente está fechando, ou vai ser em Santos ou vai ser em outra cidade. A gente só vai dar em cima da hora, mas com certeza o companheiro estará convidado para, se não presencialmente, por EAD, fazer sua apresentação. E adoraríamos que, quando o companheiro se formar, mande para a gente o seu TTC. Com certeza o companheiro vai fazer sobre o trabalho portuário, então para nós é de suma importância entender e ver na visão do trabalhador que puxa a qualificação para a categoria como um todo. Isso para nós aqui é orgulho, companheiro. É orgulho porque você é a prova viva que tem muita gente que tem poder de fala sobre atividade portuária, só diz que nós somos desqualificados. Quando nós vemos companheiros buscando mais qualificação para tentar melhorar o seu meio de trabalho, isso só engrandece a NTP. Eu acho que é um trabalho bonito e a gente busca. E você que está nos assistindo, está fazendo um curso e é trabalhador portuário, entre em contato que a gente faz um programa com você para mostrar. Você se formou, manda o TCC para a gente, que nós estamos montando uma biblioteca do trabalho portuário. Então, para nós, se 50% dos trabalhos acadêmicos dentro da biblioteca for de trabalhadores, nós ganhamos na Mega Sena do final do ano. A coisa mais bonita é você estar no local onde tá aqueles que labutam também tentam fazer uma transformação. Não que os teóricos estejam errados, mas acho que falta para eles um pouquinho de empatia. E acho que nós, trabalhadores portuários, por trabalharmos num ambiente que nós sabemos que entramos, mas não sabemos se vamos sair, nós temos que aprender, nós aprendemos na pele o que é ter empatia pelo próximo. Nós podemos não falar, mas nossos gestos e ações de preocupação com o companheiro de terno deixam isso claro. Mas como é um mundo machista, nós não expomos da boca para fora, correto? Tá?
Agora, quem é da área pegou a visão. Quem não é vai ter que aprender, vai ter que ir lá ler nos códigos da vida, né? Que tá escrito por alguém, né? Alguém vai escrever aquilo e não tem jeito. Ô, Bala, e como que você vê a postura da CPTP, ou se você também já foi membro? Como que você vê a segurança do trabalho portuário? Sim, sim, Simão. Veja bem, já participei da CPATP, inclusive eu indiquei o companheiro Helder, ele também tem uma participação de muita importância no nosso café, né? É sempre postando os vídeos dele, né? De segurança do trabalho. É muito importante ao trabalhador avulso, porque, queira ou não, é a vida dele que está em jogo, né, irmão? A gente sai de casa para trabalhar, né? Não sabe se vai voltar. Se quanto mais você for orientado para ter segurança no trabalho, o companheiro aqui faz esse papel maravilhosamente bem, tanto é que ele está aqui conosco, entendeu? Você faz o seu trabalho e volta para sua família em paz, leva seu pão de cada dia em paz. Mas aquele trabalhador que não se atenta justamente para as orientações que é repassada para ele, acontece e, infelizmente, sofrem acidentes. Certo? Nosso companheiro Helder fala de várias NR, inclusive ele vai citar aí, não é? Porque ele, como eu já havia falado antes, ele vem sempre no nosso grupo postando as orientações. E eu também queria pegar ponto aqui no que eu aprendi com o companheiro e falar um pouco do uso de um equipamento muito importante que nós usamos aqui no nosso porto de Aratu, que geralmente nós trabalhamos lá com granéis sólidos, né, Helder? Aquilo que eu aprendi com você hoje aí, tá vendo aí? Permita eu repassar aí para saber que sua aula é de fundamental importância para nós aqui de Salvador e Aratu, tanto para nós como para o Brasil inteiro. Dizer a você que está trabalhando no granel, tanto aí você de Santos, preste atenção, use a sua máscara. Você sabia que usar máscara, você protege o seu pulmão, você protege a sua vida? Essa eu aprendi com o companheiro. Olha só, esse espelhinho do nariz que nós temos é para filtrar a poeira, entendeu? E quando você usa a máscara, protege, né, das partículas de poeira no ar, porque se você não usar máscara, você pode inalar aquela poeira que chamamos de poeira respirável, aquela poeira respirável que os pelos do nariz não filtram. Não é isso? Essa poeira respirável que tem menos de 10 micrômetros é que vai ocorrer quando você respira essa poeira, que ela ultrapassa o espelho do nariz, se aloja onde? No pulmão. É a única forma que você poderá morrer afogado no seco. É dessa forma aí, porque ela se instala no seu pulmão, estoura os seus alvéolos e basicamente o que é que vai ocorrer? Aquela doença chamada silicose, né? Que é a sílica inalada pelo trabalhador, que se aloja no pulmão, estoura os alvéolos e você morre afogado no seco. Então, faça a sua prevenção, use a sua máscara, certo? Os outros EPI, deixarei para o colega falar, porque afinal de contas ele está aqui justamente para orientar todos também e passar o que ele vem aprendendo ao longo do tempo aí, né? No Porto, aqui em Salvador, Aratu, e é de fundamental importância que o companheiro sinta à vontade para repassar aí que, de fato, é nota mil esse homem, viu? Viu, Barreto? Viu, Simão? Esse homem aí, um bom convite, viu? Falar em convite, né? A gente brinca e aí mostra como é que tá o nível dos programas da NTP. Aquelas pessoas que dizem que nós somos desqualificados, os vídeos com trabalhadores portuários falando do seu trabalho, mostra quanto qualificados estão os trabalhadores. E aí demonstra quanto tem professores, alguns especialistas portuários que podem ter todo o certificado, até internacionais, mas falta a eles estarem qualificados para falar dos trabalhadores portuários. E essa é a primeira ponte que constrói a NTP, é informar a sociedade mostrando quanto
qualificados estão os trabalhadores. Poderiam estar muito mais se os gestores portuários tivessem empatia pelos trabalhadores portuários e até mesmo os operadores portuários, porque não podemos esquecer que são os operadores portuários quem contratam quem vai fazer a gestão de mão de obra nos portos. Eu acho que é uma coisinha que não ensinaram aos juristas da comissão, porque muitas das falas deles não teriam um choque, teriam noutra direção, seria de fato, opa, mas espera aí. Quem contrata o gestor do órgão é o operador portuário. Se falta isso e isso no órgão, a corresponsabilidade é do operador portuário. Porto A, Porto B ou Porto C. Então, opa, peraí, então o problema não é tanto do trabalhador. O problema então é meio a meio. Metade do trabalhador, metade do operador, no mínimo. Mas a gente, vindo os sistemas e olhando, a gente vê, a gente fica preocupado. Infelizmente, ficamos muito preocupados com as declarações. Tá? E o que nós temos aí, Barreto? Diga aí. Então, o Francisco Rodrigues, conhecido como Chico do Inglês, parabéns a todos, deixa o seu like. José de Souza, cheguei agora, boa tarde a todos, companheiro do Gordinho da Favela, vereador do povo. Valci Santana, saudações portuárias, Aldo Lima, referência à capatazia de Aratu. Saudações de Djalma. Eliseu Campos, boa tarde, mestre Bala. O Chico, já vou fazer essa pergunta. Everaldo, boa tarde. Saudações NTP, Valci Santana pediu. O Chico da categoria profissional diferenciada. Temos sim que representados. Bala, o Chico do Inglês está perguntando. Bala, fala um pouco do perigo que a negociados sobre legislados estão rasgando na 12.815 através do acordo coletivo. Chico do Inglês está fazendo essa pergunta. Vamos lá, né? Falar do acordado sobre o legislado. Alô, Chico do Inglês de lá de Paranaguá, nosso grande irmão. Um abraço no coração. Vamos lá, Chico. O que ocorreu, né? Vamos primeiro falar da súmula 277. Quando existia a súmula 277, acontecia que, quando terminava um acordo ou uma convenção coletiva, certo? Essa convenção ou esse acordo coletivo, ele se prolongava, não é isso? Até que se negociasse o próximo acordo ou convenção coletiva, certo? Só que essa súmula 277 foi cassada pelo Supremo, né? E também com a lei 13.467, que é a lei da ultratividade, que é a reforma trabalhista, e também acabou com a ultratividade que tinha a súmula. Com isso, nosso companheiro Chico do Inglês, o acordado sobrepõe o legislado, depois da lei 13.467. Se você fizer um acordo, embora que esse acordo ele venha a ir de contra algumas leis, no sentido de baixar salário, né? Alguns direitos realmente não se pode tirar, mas você pode dividir suas férias, você pode fazer uma série de acordos, até baixar o salário, diminuir sua faina, no caso, né? Sua taxa de cada produção que você faz aí, se simplesmente a sua base de Paranaguá, né, fizer um acordo coletivo, como fez, erradamente negociando. Eu li o acordo coletivo de Paranaguá, não me lembro se está lá no artigo 15º, onde eles negociaram erradamente, esdrulosamente, foi uma coisa que eu não tenho nem palavra para dizer, que negociaram justamente o que a gente está brigando, que é nossa exclusividade. Como é que ele abriu mão da exclusividade, o trabalhador abriu mão, esdrúxulo, abriu mão da exclusividade, né, optando pela prioridade. A exclusividade, o operador portuário, ou requisita você no órgão gestor de mão de obra, ou ele lhe contrata do órgão gestor de mão de obra. Mas quando você negocia sua exclusividade, não é isso? Por prioridade, simplesmente o órgão gestor de mão de obra, ele vai lhe priorizar. Ó, Chico do Inglês, tem aqui uma vaga
Você é um dos melhores guincheiros do Brasil. Chico do Inglês, tem uma vaga aqui no guincho. O senhor, com o salário que você tem, né? Graças a Deus, você é um bom guindasteiro, bem requisitado. Vou lhe dar aqui um salário, 2 salários mínimos, ao senhor exercer uma função que você recebe 5 salários mínimos. Você vai dizer que não. Automaticamente, o que é que o OGMO vai fazer? Ou o operador portuário, através do OGMO, vai contratar de fora do sistema, porque ele deu prioridade a quem é do sistema. Quem é do sistema não quer diminuir o seu salário, automaticamente vai pegar de fora do sistema, e com isso ocorre o quê? O que está ocorrendo em vários portos. Pessoas que estão indo contra a lei 12.815/13 de 2013, justamente por esses acordos, colocando pessoas de fora do sistema e que não têm a nossa qualificação, justamente para poder diminuir salários. Diminuir salário é aquela coisa que eu vinha falando, que eu interrompi um pouco, né? Antigamente, nossa mão de obra ninguém queria e tinha que pagar bem para poder o cara carregar o peso, né? Se acidentar. Quantos morreram lá? Quantos nossos morreram? Nossos antepassados morreram carregando peso, cabo partindo, ele caindo no mar, morrendo. Uma série de acidentes, não tínhamos aí a nossa CPATP, não tínhamos nada de segurança do trabalho na época, não tínhamos nem NR, não sabiam nem o que era isso, os nossos antepassados. Hoje, como tem, né? Chegou a modernização nos portos, eles aí já não querem lhe pagar bem, já querem lhe excluir, lhe colocar de lado, embora que você sendo um bom profissional que mereça os seus ganhos, mas é isso. E com isso, eu digo aos companheiros de Paranaguá que nós temos ainda como correr atrás disso aí. Se não tem mais, se o acordado sobrepõe o legislado, significa dizer, a súmula 27 caiu, que quando acabar esse acordo ou essa convenção coletiva sua, você exclua essa cláusula do seu acordo, da sua convenção coletiva, exclua, porque quando acaba o acordo, volta a se negociar tudo novamente. É o que diz a lei 13.467. Entendeu? Espero ter aí, Chico do Inglês, respondido a sua pergunta, meu irmão. Deus abençoe você e a família. Vamos que vamos, porque aqui é muita informação, e também queria pegar aí um pouquinho, já que para concluir a minha fala, para poder ter dar oportunidade de outros companheiros a fazer perguntas, certo? É isso aí mesmo. Até fugiu da mente sobre o que eu iria falar aí. Foi referente a alguma coisa que o companheiro Helder falou, mas vamos para frente, vou lembrando aqui e nós falaremos mais na frente. É muita informação. É assim mesmo, muito assunto, e agora eu fico mais coisa. O Salvador são advogados, a turma é advogado, outro é médico, outro é enfermeiro, olha só, médico do trabalho, linguagem técnica, colocando tudo, aí, tá vendo? Aí? Viu? Quem diz que aqui é uma casa que só fala os broncos, os brutos e os doidos da vida, né? O lado obscuro da sociedade portuária, né? Nós vemos programa a programa demonstrando o quanto, de fato, quem está dentro de uma bolha é quem está falando sobre trabalho portuário. Isso é uma constatação que nós fazemos aqui a programa. Mas, Helder, como é que você está vendo isso, que nem o Bala colocou? A gente tem números que, no mínimo, são estranhos. Hoje nós temos muito... O último número que colocou aqui publicamente para nós, 80% nas funções de trabalho portuário que são regradas por uma lei de exclusividade, então pessoas que nunca passaram por um concurso público, né? Como é que você vê isso? Você teve que entrar num concurso público para entrar e você olha para o lado, e não sei se Salvador está assim, né? Não sei se Aratu tem muito disso. A lei 8.030 foi criada para acabar o compadrio do sindicato. Hoje a gente vê um compadrio das associações de empresariais e dos RHs dos seus terminais. Quando tu vai puxar a carreira da turma, tu vê uma ligação, um network muito grande entre eles, mas de experiência profissional nenhuma. Como você, que entrou no Porto como concursado, vê esse jeitinho brasileiro? Vamos lá, Simão. Só para
complementar o que o companheiro Bala falou, referente às NRs, né? Viu, Bala? Viu aí todos do Brasil? As NRs, ela foi criada no ano de 1978, né? E foi estabelecida pela Lei 6.514, de 22 de dezembro de 77, quando vieram começar a falar de segurança do trabalho nos portos brasileiros. E assim, Simão e Barreto, esse percentual, né, que vemos aí números divulgados por várias entidades e redes sociais aí referente aos trabalhos portuários, né, que um pouco lá atrás daquele jeito de colocar pessoas no porto, né, meu filho vai entrar no porto na minha vaga, tal. Eu vejo um pouco também um lado positivo, porque realmente quando o pai indicava o filho para ocupar aquela vaga que ele estava prestes a encerrar suas atividades, certamente tínhamos, né, olhares de pai para filho. O filho se espelhava nos trabalhos dos pais. Então, seguia o rumo como era praticado naquela época lá atrás. Pós, né, a realização de concursos, né, para poder a realização desses serviços portuários, as atividades portuárias, viemos com mudanças e também com qualificações, né? Naquela época lá atrás, nas indicações, né? Não se exigia nada de qualificação e nem de norte em escolares. Hoje não, hoje com os concursos públicos a gente tem no mínimo aí uma exigência que é do 2º grau, né, para você poder fazer um concurso público. E nós cá na região de Salvador, Bahia, né, eu vejo que a nossa entrada alavancou muito a cultura nos serviços portuários, nas atividades portuárias. Nós fomos o primeiro concurso do Brasil, né, daqui foi que partiu, né, através dos outros órgãos aí brasileiros, a ingressão de demais trabalhadores portuários avulsos. E nisso consiste no reflexo que temos hoje, né, nas mãos de obras portuárias. Um pouco do que você falou, Simão, o operador portuário, se ele mesmo se contradissesse referente à contratação, ele contrata do órgão para poder realizar as suas atividades, né, referente em CLT. Então, cara, é muito interessante a gente poder estar batendo esse papo referente a essa metodologia de qualificação, porque não sabemos o futuro, o que vai ser, se teremos a exclusividade permanecida, né, ou se não deixaremos de ter, porque essas questões que está tramitando hoje aí no Congresso, né, em cenário nacional, darão um futuro do trabalhador e da mão de obra portuária avulsa. Deixar claro, lembrar que é especificamente a mão de obra avulsa, né? Quando passa para a CLT, a gente sabe que de cara é diminuído logo os valores, né, em salários, né? Então, pelo grau de risco, né, atividade periculosa, atividade insalubre, né, que o trabalhador portuário do Brasil enfrenta, trabalho em ambiente confinado, semi-confinado, né, trabalho com micômetros de poeira alavancado acima dos níveis respeitáveis e aceitáveis. Então, vejo eu hoje que dependemos muito dessa questão que está aí tramitando no Congresso, né, para poder manter a nossa exclusividade. É o que eu creio. Ok, a gente tem aqui com Júlio César Camacho, apertadinho. Companheiro, inventaram essa agora, vamos fazer o quê? Os concursos vêm aí, o curso vem aí, e você vai e faz o curso. Você tem várias escolas que você pode escolher, você vai procurar e fazer o curso. Nenhum concurso vai dizer que A ou B só pode, mas vai dizer que qualquer entidade realizada, carimbada e respeitada pelo órgão que corrige aquilo, que fiscaliza aquilo, é o que vale. Então você vai vir o curso, você faz o curso que você quiser. É simples. Quem montou para colocar foi a Encatep, mas você pode ter lá no Senat, pode ter no Senai, pode ter na Secomporte,
pode ter na NPO e outras escolas de treinamento, que agora me fogem a cabeça o pensamento. As escolas de treinamento de Paranaguá, as escolas de treinamento de Salvador, então há um preparativo para você buscar uma formação e entender as coisas, tá? Camacho foi respondido. Também agradeço aqui ao Jorge, ao Fernandes, ao Edson. Edson, um abraço, companheiro. Tive ontem com o nosso amigo lá para trazer você aqui para você contar, você, Amarelo e o Periquito, contar aquelas histórias, muito legal. Tamo junto, tá? Que não tem que contar quando nós estamos aqui entre a gente, né, companheiro? Beleza? Melhora, Jair. Sabe que eu sempre tô orando por você, tenho um carinho por você muito grande. Beleza? Desde a época do Ateneu Santista, tá certo? Pra tu ver só como já faz 3 décadas, mais de 3 décadas nessa brincadeira, tá? Também mando um abraço para o Sérgio Ferro. Sérgio, um abraço, companheiro. Ei, tu adora uma carne maturada, menos, hein, companheiro? Aos portuários do SPCBA. Grande Helder Lima, defensor pela defesa e segurança do trabalho, nosso representante, certo? Tá aí os demais que tem aqui, como a Paula, a Jaqueline, a Fernanda, a Célia, a Sueli. Nós temos aqui uma pergunta para os dois que querem, o pessoal que está querendo saber. Porto Salvador e Aratu, tem obrigatoriedade de trabalhar? Tem um número mínimo de engajamentos no mês? Vocês poderiam explicar para nós como que é feito esse sistema aí no Porto Salvador e Aratu, por favor? Sim. Quer explicar, Helder? Ou quer que eu explique? Você que tá... Vou falar um pouco, aí você, caso eu deixe de falar, você completa. Vamos lá, Simão. Hoje, né, com as demandas do OGMO, né, sim, foi determinado, né, um número mínimo de engajamento dos trabalhadores portuários avulsos, né, com que finalidade eu vejo essa implementação do OGMO, né, para que o trabalhador portuário avulso, aquele que vive exclusivamente das atividades portuárias, ele tenha um mínimo de engajamento durante o mês. Por quê? Porque com esses engajamentos, né, esse trabalhador ele legitimiza, né, o seu compromisso do trabalho portuário, né, ele caracteriza que ele realmente é um trabalhador portuário e sim depende desse trabalho, desde quando ele atende os requisitos mínimos de engajamento. Eu não sei lhe dizer hoje aqui em percentuais durante o mês, que tudo varia, né? Nosso porto é sazonal, ele em um momento ele está bombando de serviço, em outro momento ele está com o serviço mínimo possível, né? Então eu vou falar na atividade mínima, né? Com poucos trabalhos, o trabalhador não atendendo esse requisito mínimo, ele é chamado pelo OGMO, né? Porque saber, né, o OGMO procura saber por que esse trabalhador, X escala foi oferecida para eles, ou para ele, e ele não atendeu, né? Então, esse número de engajamento hoje no porto, aqui de Salvador e Aratu, é regido pelo OGMO só, e tem essa diretriz de compromisso que o trabalhador assuma o mínimo de engajamentos oferecido pelo OGMOSA. Qualquer coisa aí, Bala, você pode complementar aí. Não, eu vou complementar aqui, Helder. Eu vou, inclusive, discordar em parte, né, do que você colocou. É por isso que nós estamos aqui, né, nesse programa maravilhoso e lindo, que a gente tem que falar mesmo, independente de qualquer coisa, a gente tem que ter uma opinião própria, né, nem sempre, para não dizer que a gente está combinando, tanto é que não vai ocorrer agora. Né? A questão da renda mínima, né, para que se cobre um mínimo de engajamento, teria que ter a renda mínima. Inclusive está escrito lá na OIT, Organização Internacional do Trabalho, no seu artigo 137, não é isso, que fala justamente sobre a renda mínima. Para você cobrar, certo, e o trabalhador ele cumpra determinadas escalas, você tem que garantir a ele o mínimo, ou seja, uma renda mínima. Certo? Você, à medida que você está cobrando algo, e você, por exemplo, se hoje o órgão me cobrasse 22 escalas, vamos totalizar aí que 22 escalas desse um total aí de R$8.000, não é isso?
beleza, eu estou disponível a essas 22 escalas, embora nós sejamos avulsos. Porém, quando o Porto tiver uma queda, como você acabou de citar aí, no seu áudio aí, muito bem colocado, tiver uma queda para ser, vamos colocar aqui 11 escalas, vamos botar 50%. Sua renda caiu, né, drasticamente 50%, né, 4 mil. Ou períodos que aqui, você sabe que não tem acontecido muito, mas já teve época aí, agora mesmo que está tendo a renovação lá do posto de Aratu, não é isso? O que é que ocorre? O trabalho cai e aí você... O órgão não vai lhe oferecer esses 4 mil, né? Que ele está lhe cobrando de sua renda. Ou seja, quando você pega 11 escalas, ele poderia completar essa renda aí, né? Porque ele está lhe exigindo que você cumpra determinadas escalas, então ele teria que manter também a sua média salarial se você é avulso. Entendeu? Então eu discordo em parte no que você falou quando se refere ao trabalhador ter que ir atender determinadas escalas. Porque você fica como avulso, como se tivesse empregado, como se tivesse o vínculo empregatício, certo? Porque você está sendo cobrado que você trabalhe. Nós temos observado também que essa situação, o nosso José Adilson, né, o presidente da FNE aí, vendo esse debate que está ocorrendo aí com a mudança da lei, ele bate muito nessa tecla, mas eu não vejo ele bater em tecla de renda mínima, né? Ele fala de escala compulsória. Tem muitas coisas boas que José Adilson fala, que eu acho de fundamental importância, quando ele diz que existe um pedido onde o trabalhador portuário poderá ingressar ou viajar, trabalhar em outro porto, né, da nossa área nacional. Eu poderia ir trabalhar em Paranaguá, junto com o meu colega Chico, que fez essa pergunta aí. Eu acho isso muito lindo, importante, esse, né, transbordo de trabalhadores. Porém, fica a pergunta, ele também levantou uma tese, que eu percebo nos vídeos e nos áudios dele, que ele está declinando para prioridade. E tendo prioridade, nós entendemos que vai ficar difícil esse intercâmbio de trabalhadores. Porque se tem a prioridade, o cara vai querer contratar logo, você não quer, vai botar de fora. Então, hoje nós temos, sim, a necessidade, a urgência, ter outra queixa, de manter nossa exclusividade, e ter outra queixa referente às federações aqui. Eu queria falar de livre e espontânea vontade, porque nós fizemos um calendário de greve justamente para manter e brigar pela nossa exclusividade. E esse calendário que as próprias federações, que são 3, né? É melhor falar para o pessoal que não entender, né? E aqui não tem só trabalhador portuário assistindo, né? Temos a FNE, que é a Federação Nacional dos Estivadores, a FNP, que é a Federação Nacional dos Portuários, e a FECOVIB, que é a Federação Nacional, né, dos Conferentes, e outras categorias que temos aí na área portuária, que explicamos sempre no nosso canal do YouTube. Enfim, fizeram um cronograma de greve e até hoje nós não fizemos greve nenhuma. Falaram que ia suspender esse cronograma porque teríamos, né, a oportunidade de conversar com Lula, né, juntamente com as federações, o próprio Lira, né, ninguém deu atenção e nós estamos aí à mercê dessa comissão no que eles decidirem. Isso aí é muito prejudicial a nós trabalhadores, certo? Nós não concordamos, nós desclassificamos uma atitude dessa de descompromisso com as categorias do Brasil, porque se comprometeu em fazer a greve, em fazer o movimentos, começou as paralisações
e na época de fazer a greve, para que nós sejamos vistos por todo o país, estão querendo fazer com o trabalhador avulso. No entanto, é tapinha no ombro, é conversinha, e nós estamos aí à mercê, né, de perder nossa exclusividade que ganhamos com muito custo, muita luta. Foram muitos, né, antepassados que morreram para manter, e hoje eles fazem isso. Para vocês dois, o que acontece se o trabalhador não conseguir o engajamento que é necessário lá? Suponha, vai, não sei quanto que é aí, 20 engajamentos. Sabemos que o cais, às vezes, ele tem aquela temporada de chuva, os trabalhos são cortados e tal. E se ele não conseguir, ele tem que justificar, ele leva punição, ele não cumpriu o 20 engajamento, 30 engajamento, o que acontece aí? Ó, quer falar, Helder? Então, quer falar, Helder? Pode complementar. Qualquer coisa eu complemento também. Veja bem, aqui essa questão desses engajamentos não teve muito sucesso, né? Porque justamente, nós também fazendo parte do sindicato, nós batemos na tecla. Se você exige determinados engajamentos, você também, quando não tiver o trabalho, você tem que pagar a renda mínima do trabalhador. Aí ficou essa discussão entre o Ogma, e eles colocaram aqui poucos engajamentos, se eu não me engano, são 10, né, ou é 11. Eles recuaram, porque a princípio eles, né, colocaram 20, e aí nós batemos, eles recuaram, e 11 engajamentos, salvo engano, ou é 10. Não sei muito bem quantos engajamentos é, porque nós sempre atingimos, né, sempre ultrapassamos a quantidade. Mas ele recuou. Mas embora ele tenha recuado, alguns trabalhadores não alcançando esse engajamento, às vezes toma suspensão de 5 dias, tem que justificar, não é? Através de atestado. Se não justificar, ocorre o que está escrito na própria lei, né? Primeiro ele é informado, ele é notificado, depois ele vai tomar seus 5 dias, e assim sucessivamente, 15, 20, 25, 30, e aí começa o processo de cassação do registro. Não é isso, Helder? Tire essa dúvida aí, você que está aí nos ouvindo, porque eu estou meio um pouco assim, referente à quantidade de engajamento que eu não... Eu sempre ultrapassei, eu nunca reparei qual era a quantidade. Isso mesmo, Djalma. O mínimo é 11 engajamentos, né? De acordo com a demanda do trabalho. E se te fala 11, o porto no mínimo lá com atracação, né? E uma saidinha de carga lá, uma coisa assim. A gente sabe que hoje o quadro de escala de Aratu, ele tem de 300 a quase 400 trabalhadores, se eu não me engano aí. Então, essa demanda mínima aí, esses 11 engajamentos, caso o trabalhador não atinja, né, aparece uma notificação para ele na página, né, de aviso do Ogmo, né, mas só em caráter de aviso, né, de notificação. Eu ainda não vi um trabalhador ser afastado da escala por não ter atingido os engajamentos que foram disponibilizados para ele. E ressaltar, Djalma, e a todos aí que estão nos ouvindo, muito, muito feliz você nessa demanda que você falou aí, referente à renda mínima, né? Eu tinha esquecido desse detalhe, aonde aí vocês, aí nosso sindicato, vocês também representando aí, sempre brigou pela renda mínima, né? Já que o Ogmo vem cobrando, né, mínimos engajamentos dos trabalhadores, quando não ocorrer, ele compense, né, o salário do trabalhador com a renda mínima. Mas, Barreto, respondendo a sua pergunta aí, e a dos colegas, hoje o Ogmo não pratica ainda nenhuma como é que eu posso dizer, cara, nenhuma punição, né, referente ao não engajamento. Claro que tem um dispositivo lá na norma disciplinar, né, que, se eu não me engano, acho que é 180 dias o trabalhador não atendendo uma escala, ele é afastado e chamado, né, para saber o motivo por quê, quem sabe até perder o cadastro, o registro desse trabalhador. Mas o mínimo lá é 11 engajamentos e, graças a Deus, todos os trabalhadores de Aratu atendem essa demanda.
Nós estamos vendo em muitos portos que colocaram o engajamento obrigatório ser baixo o engajamento. Eu sou sincero aqui, brinco muito quando vejo pessoas falando do Porto, que eu falo, tô aqui desde 1992. Da declaração de 1995 até a minha declaração de 2016, eu pagava imposto de renda, não recebia. Toda vez que algum especialista portuário e alguma empresa vem com modificações, por exemplo, quando tiraram os contêineres, eu paguei de pagar imposto de renda e agora eu recebo de volta. Então, quer dizer, o Estado ainda não parou para olhar como essa política do operador portuário é ruim para os cofres públicos. É interessante, tá vendo algumas, viu? TCU, abre o olho, TCU, é tu que tem que garantir a renda e o cofre do governo. Então a gente vê algumas coisas de... É triste a gente parar para rir, por exemplo, quando você coloca do respeito ao salário. Nós com exclusividade, os operadores portuários não respeitam, porque eles não dão um salário decente. Aqui em Santos, hoje nós podemos falar porque nós estamos com os documentos na mão, que é um vício meu que a Gueto não aprendeu. Teve um terminal que falou, vou vincular, não quero ninguém aqui, mas só para 5 trabalhadores ele fechou o contrato com ele, fechou o acordo em carteira para 12 mil reais, que era o salário na época de média da categoria, que era para trabalhar em navio ro-ro. Porque eles não tinham mão de obra especializada para fazer navio ro-ro, eles precisavam da gente. E esses 5 companheiros se reduziram a esse salário de 12 mil, que era o salário da época, daquele ano, há 5 anos, 6 anos atrás, que era o salário médio da categoria aqui. Então, o operador portuário, quando ele quer pagar o salário médio da categoria, ele paga. Então, é uma coisa que eu gostaria que esse contrato coletivo dessa empresa, os juristas da comissão estivessem debatendo, para mostrar o procedimento operacional de cada operador portuário. Porque uma coisa, no que nós estamos vendo, é uma falta de respeito total. Eles querem ganhar dinheiro a qualquer custo. Se você for ver nas audiências, o que os clientes e usuários dos portos estão reclamando dos terminais de container, olha, dá para escrever livros lindos, com testemunhos maravilhosos, e como o Estado fecha o olho para isso. Aqui em Santos a gente já tomou na lomba com a família Guiller. Hoje tem vários livros, hoje está arriscado. A autoridade portuária tem que bancar 3 espaços públicos devido ao que ocorria nos porões da CDS. Isso está em documentos oficiais, não é história. E se aconteceu no Porto de Santos, tem documentos também de outros portos, com a postura na ditadura da década de 60, que foi uma ditadura empresarial militar. Então a gente sabe por que o trabalho não tinha segurança, era todo mundo trabalhando de chinelo, está lá nos documentos do DOPS, do ICOI, do Serviço de Segurança da Marinha, do Serviço de Segurança do Exército, do Serviço de Segurança da Aeronáutica. Estão lá os dados. Mas aí quem fala é o chato. Olha o sindicato que foi quebrado por manobras, e está lá no DOPS, a documentação comprova isso, que o Estado poderia fazer uma anistia sobre essas dívidas. Então tem vários problemas nossos, que é da relação Estado, os funcionários públicos, com as empresas. Mas só o tempo nós vamos conseguir os documentos para poder falar, que nem agora falamos desse caso de Santos. Daqui a pouco os companheiros vão brigar comigo, mas eu já vi os documentos. Por isso nós podemos falar. Agora, se é certo ou errado, eu não sei o que é certo e o que é errado. Eu sei que a NTP sempre vai informar. Porque é isso que nós construímos um castelo. Com mentiras, com inverdade, nós destruímos todas as pontes. Porque, se de fato o operador portuário seguisse a lei portuária, nós não teríamos a insegurança jurídica, não existiria a comissão de juristas. O que diz a lei? A lei, desculpe esse rabo lá que falar, lei não é para ser avaliada, ela lá é para ser cumprida. Agora, no Brasil, nós temos milhares de Brasil, cada fórum, cada vara é um Brasil, porque cada juiz, cada desembargador lê a mesma lei de forma diferente. Nós temos um problema de insalubridade e periculosidade. Tem decisões de magistrados que dizem que o porto é automatizado, que o porto, ele, depois da lei de iluminação dos portos, todo o risco dele iluminou, sumiu. Parece que eles não veem o YouTube do Café com Bala, o YouTube do Jorê Simão, os TikToks, tá lá os vídeos no e cru, agora com musiquinha bonitinho mostrando.
Estamos tendo um problema aqui no terminal. Ele joga um carga fora do porão na hora do rechego, a turma tem que entrar debaixo do tampão para limpar, limpa, e acordou no fio do bigode. É uma carta por cada limpeza de porão. E na hora de pagar, não pagam. E aí depois tem que ficar cobrando no órgão, e aí o órgão não tem culpa porque foi a falta de respeito do funcionário daquele terminal com relação ao estivador, porque o que é acertado no fio de bigode é para ser cumprido. Aí vai pegar uma operação, vai pegar aquela equipe e o terminal vai ficar parado, porque a equipe vai falar, não, vocês são caloteiros, vocês são picaretas. Porque você disse que pagaria tantas cargas, a gente fez 5 vezes, é 5 cartas, só pagou 3, só pagou 4. Então, temos um grande problema. Parece que tem prêmio para funcionário pagar menos. Então, a sinceridade, poderia pagar o salário, não pagam. E essa falta de empatia, desculpe, os membros do judiciário não têm, porque eles vivem num mundo paralelo. Eles têm tudo, eles não correm o risco de perder dignidade. E pelo contrário, nós temos que ter maior cuidado na hora que nós falamos deles. Entendeu qual que é o problema? Tu não pode falar o que tu acha na cara deles. Porque aí você ofendeu uma autoridade. Mas ele pode falar que o Porto é isso, é aquilo, e que eu sou desqualificado, ou melhor, que eu não tenho um perfil para trabalhar no Porto. E eu não posso nem dizer, pô, desculpe, o senhor não tem um perfil para ocupar o cargo que ocupa como funcionário público. Isso eu não posso falar. Porque senão eu posso ser preso, eu posso responder um processo. Então, olha o momento que nós estamos. E nossas lideranças sabem ganhar eleição nas suas categorias, mas não sabem informar e ser transparentes. Esse é o grande problema. Quando debatemos algumas coisas, nós queremos só informação. O certo ou errado, infelizmente, na vida, é o tempo que vai dizer. Vai lá. O Antônio Carlos de Sul de Santana, boa tarde a todos. Eu gostaria de saber se é certo o órgão, com tanta exigência com seus trabalhos. Eu estou dormindo na área portuária por falta de transporte para mim. Onde já se viu isso? Num porto de Aratu, com órgão. Alguém me responde esse questionamento? Eu poderia falar um pouco sobre esse assunto. Eu vou falar que... Depois eu passo para você, Helder. Nosso colega Antônio Carlos, realmente tem acontecido com ele. Inclusive, tentamos ajudar de várias formas, né? Brigando, conversando com alguns operadores portuários para tentar resolver esse problema dele, que no nosso entendimento é muito grave. Como é que o trabalhador ele não tem um transporte porque para levar ele para casa, justamente no período largando de 1h da manhã, que não tem transporte público para levar o rapaz em casa? Isso aí é uma aberração de toda a natureza com o ser humano, ou seja, ele vai trabalhar a determinado horário e tem que dormir lá na área. Inclusive, Helder, eu já tinha falado isso com você, né? Eu acredito que você também tomou algumas medidas cabíveis em relação ao companheiro, porque eu fiz o que pude, que estava no meu alcance. Inclusive, eu até sugeri que ele realmente procurasse o CRTE, procurasse o Ministério Público, certo? Porque é incabível, é desumano o que acontece com o colega. Quer dizer, ele, em vez de ir para casa, fica na área esperando amanhecer, porque não tem transporte público para levar ele, e a empresa fornece o transporte para outros funcionários e não fornece para ele. Terrível isso. E isso é algo assim, não tem que ser admitido de forma nenhuma, de forma alguma. Então, o nosso companheiro fica aqui, nossa indignação, certo? O sindicato do qual eu faço parte, é o Sindicato dos Portuários de Candeias, né? Não tem feito sua parte em relação a ajudar o companheiro, embora eu seja diretor, mas quem realmente tem o poder é o presidente, a diretoria executiva. Eles desdenham, né? Porque já vai fazer, salvo engano, 2 anos que o colega se encontra nessa situação
e ninguém faz absolutamente nada para ajudar. E eu, dentro da minha limitação, eu já fiz o que eu pude, certo? Eu deixo aqui também nossa indignação e o nosso apoio ao companheiro aí, Antônio Carlos, conhecido como Bide, que é o nosso colega de trabalho. É triste ter que passar isso, né, para todo o Brasil, todos os portuários do Brasil, é saber que tem um companheiro nessa situação, né? Degradante, humilhante, sem palavras. Pode falar, Helder. Felicíssimo aí sua fala. Como você falou aí, a gente também cá, pela CPATP, viu, Barreto, viu, Simão? Esse companheiro aí, ele nos procurou também, né, e vem nos procurando, e o entendimento da CPATP, né, a praia onde iremos entrar aí para poder tentar ajudar esse companheiro, é o período que ele fica dentro do porto irregular. Quem é que vai se responsabilizar em caso um incidente com esse trabalhador sem estar enganjado naquele horário, né? Desde quando o OGMO é responsável pelo transporte do trabalhador portuário avulso, né? Independente de local. Claro que tem as limitações, mas o OGMO é que tem a total responsabilidade pelo transporte desse trabalhador. E ele está nos ouvindo aí, viu, Antônio? Como eu te falei, o caminho que a CPATP está tomando para poder lhe ajudar é a alegação junto ao SRTE, né, quem é que vai ser responsável, né, pela sua presença no porto no horário que você não está embarcado, né? Quem é que se responsabiliza em caso de um acidente com você dentro do porto? De quem é essa responsabilidade? É do operador portuário que ele contratou no horário anterior? É da autoridade portuária? É da arrendatária? De quem é? Então, são essas três perguntas que a CPATP, né, junto com você, a gente vai encaminhar um ofício diretamente para a SRTE, né, relatando a sua problemática aí, né, pedindo também uma solução. E essa questão do transporte, junto ao OGMO, que eu procurei agora na última reunião da CPATP, procurei o setor de transporte do OGMO, aonde o preposto lá do transporte me informou que esse trata no acordo coletivo, na CCT ou no acordo coletivo, porque essas cláusulas de custo é o Sindopsa que faz a aprovação ou a reprovação, né, de um determinado pedido de apanha para um trabalhador. Mas, companheiro Antônio, não se sinta desamparado, porque a CPATP estará indo com você até a última esfera, né, para poder solucionar o seu problema. Deixando bem claro, o nosso pontapé inicial, o questionamento da CPATP perante a sua situação é quem será responsável por você em caso de um acidente no porto, no horário que você não esteja enganjado. Valeu? Ok, também quero agradecer aqui é o Marco Souza Bartos. Boa tarde, Simão. Não se esqueça de proteger sua privacidade. Opa, boa tarde, Simão. É os nossos amigos portuários do maior porto da América Latina. Isso, o Mar também tem que agradecer aqui ao Francisco, ao José, ao Valci, ao Eliseu, ao Everaldo, ao Fernando, ao Juscelino, ao Jorge, ao Marcos, ao Samuel, ao Souza, ao Antônio Carlos, ao Jesus. Muito obrigado. Ô, Barreto, o que tu trouxe aí para nós, para o pessoal de Salvador poder ver? Quero agradecer o pessoal da CPATP do Rio de Janeiro, nos presenteou com esse colete deles aí, do Rio de Janeiro lá, Cícero Matiaço, Papu lá. Beleza? Muito obrigado mesmo. Vou até colocar aqui, cadê colete? Chegou o... Não, muito porte tem. O Porto de Rio Grande, o Silvio Menezes foi o responsável, foi quem articulou. Estão vendo aí você, Helder, utilizando o colete de CPATP, do Porto do Ogmosa, tá? Alguns órgãos não têm esse entendimento, porque, por exemplo, o de Santos, os membros da CPATP não têm liberdade de entrar no porto nem quando tem um acidente, então fica assim meio estranho, entendeu? Coisa que aqui, Simão, aqui a gente trabalha cordialmente com respeito a todos, para poder manter, sim, né? Apesar de que
A CPATP também é uma autoridade portuária, ela tem sim autonomia para poder adentrar as instalações portuárias desde quando tenha lá a realização de algum serviço sendo feito por algum trabalhador portuário avulso ou vinculado naquela operadora. E Barreto, é interessante, né? Essa sigla da CPATP, ela acrescentou mais um A. Então fica CPAATP. Porque, repara aí se já está atualizada. Já? Não, tá não. Mas vai atualizar. CPATP. É isso. A minha também aqui está só com um A. Mas foi modernizada e a implementação de mais um A. Boa. Esse A ele vem falar de assédio moral, que também vem crescendo nas instalações portuárias e na faixa do cais. Né? Hoje nós temos o acrescento da presença feminina na faixa do cais, né? Não só como trabalhadora portuária avulsa, mas também como técnicas de segurança de operadoras e outras atividades que estão aí coligadas às atividades portuárias. Então, vemos que nesse período as instalações estão tendo uma presença grande de trabalhadoras portuárias e essa criação desse A é justamente não só para resguardar, né, a presença dessas trabalhadoras, porque o assédio moral não só pode ser feito de uma forma feminina, também nós como homens também podemos estar sofrendo um assédio moral do patrão, do encarregado, né, de um órgão gestor, de algo assim. Então, fica aí essa dica que a CPAATP está presente nos portos brasileiros, sim, e continuará firme. É verdade, nós aqui achamos que muitas propostas de salários do operador portuário são um assédio moral. Ainda não conseguimos algum jurista de peso para dizer, assinar embaixo e botar o nome. Eu também acredito que a proposta de salário de tal terminal é um assédio moral. É a única forma que a gente vai ter que brincar com isso, já que eles são tão preocupados com o nome da empresa do que com o nome dos trabalhadores portuários avulsos. Já a coisa que você colocou aqui, a gente vem procurando para ver se juristas respeitados no Brasil todo endossam as posturas e o assédio moral com baixos salários por parte dos operadores portuários. Agora a gente vai para aquele local que para isso aqui acontecer, ele tem que ser, que é com nossos colaboradores. Voltamos já. Nova parceria ANTP, Lislar Imóveis. Trabalhadores portuários terão 5 anos de IPTU e ITBI grátis. Quem não quer? Vamos sair do aluguel. Escritório na Rua Riachuelo, 66, Sala 82 Centro, Santos, São Paulo. Venha fazer parte da nossa associação e tenha acesso à melhor rede de assistência ao luto do Brasil. Atendimento humanizado e especializado. Cobertura em todo o Brasil. Translado sem limites de quilômetros. Taxa de sepultamento em cemitérios municipais. E muito mais. Então, não perca tempo. Faça já a sua adesão e de seus dependentes. Sem limite de idade com opção de cremação. Pagando apenas R$ 9,90 mensais por vida. Mas corra logo e faça a sua adesão até o dia 15 de setembro. Tá esperando o quê? Associação ANTP, cuidando de você. Voltamos naquele pique, naquele, mas sempre respeitando todos. Você pode não ter uma opinião favorável à nossa postura, à nossa forma de informar, mas ela é feita para toda a comunidade portuária e para todos no entorno, aqueles que vivem, dependem ou têm alguma ligação, algum convívio com alguém da comunidade portuária. Não se esqueça que para muitos o trabalhador portuário é aquele que põe a mão na carga nas diversas funções que tem, desde a entrada de um terminal até a bordo do navio e também na vice-versa. Aquele que olha da janela do escritório a operação portuária não é um trabalhador portuário. Opa, que loucura! Será que isso é verdade? É mentira? Mas a lei portuária está lá. Quais são as categorias que fazem parte? Quais são as que estão no trabalho? Então, baseado nesse entendimento, é assim que tocamos a vida. Nós estamos aqui agora com alguns minutinhos para fazer aquele encerramento com o nosso amigo Djalma Bala e com o Helder Lima, todos os dois do bela região da Bahia, com o Porto de Salvador e Aratu. E aí, Barreto? Falando do nosso patrocinador, que são a Lislar Imóveis, só procurar lá no Valongo, pessoal,
Já tem um desconto especial lá pros portuários, hein? Tem um edição imóvel. João da Icatep, a trilha. Cara, aqui, que dia será o programa com o João da Icatep? Dia 19, às 14 horas. Ele vai explicar tudo sobre o concurso que vai ter aí, a trilha, tá bom? E temos o nosso funeral, entendeu? O nosso funeral aqui, atrás aqui. Até dia 15 do 9, quem enviar sua documentação pelo nosso contato aí, tá no WhatsApp, vai entrar sem carência. O plano funeral é nacional, ele tem a opção, a cremação. Se a família não quiser ser sepultada, pode fazer a cremação. Se não quiser fazer a cremação, pode fazer o funeral. Tem a telemedicina, entendeu? Você liga para lá no aplicativo, tem um aplicativo, liga no aplicativo, agenda com o médico tal dia, tal hora, e vai retornar, vai fazer uma consulta via online com você ali. Receita médica, ele via em QR Code, chega na farmácia, a farmácia ela vai escanear, vai ver a receita médica, o médico, qual remédio que ele repassou para você. Tem também o Telepet? Aí tem o Telepet também. Você tem o seu animal, você liga também, a mesma coisa. Você vai ligar, vai agendar com o veterinário vai consultar o seu cachorro, vai precisar de exame, remédio, vai mandar tudo em QR Code, tá? E outra coisa, quero falar, tudo por R$ 9,90, hein? R$ 9,90. Esse trabalho todo. Vários descontos tem em parceria de farmácia, loja. Se você estiver no sul do Brasil e você for morador do norte ou nordeste, todo o translado aeroviário do falecido será feito gratuitamente, já colocado. Se você mora no sul do Brasil e estiver de férias no nordeste, também seu corpo é levado de volta para a sua cidade, o seu sepultamento sem custo, só fechado nos R$ 9,90. Só R$ 9,90. Então vamos aproveitar até dia 15 do 9. Quem mandar documentação não vai ter carência, hein? Então aproveite essa chance aí. Depois 3 meses de carência. Meninos, deixaram uma pergunta aqui para vocês. Nós estamos agora vários portos fazendo concurso para entrar cadastrados. A pergunta que tem aí: o Porto de Aratu, Salvador, tem trabalhador cadastrado? E vocês têm ciência se vai ter um novo concurso público ou não aí, por favor? Pronto, falo. No Porto, Salvador e Aratu não tem mais cadastrado, né? Esse concurso de 2000, tivemos um concurso em 2003, outro concurso em 2005. O que é que ocorreu? Veio a velha política, né? Na época, tínhamos muita demanda de trabalho, certo? O que ocorreu? Ocorreu a necessidade de abrir um novo concurso. Com isso, tivemos uma situação política, né? O candidato a presidente da época usou essa passagem de cadastro registro como política e passou todo mundo para registro. Quando ele passou todos para registro, o que ocorreu? Ocorreu que o quadro ficou inchado, né? E aí tivemos uma redução dos trabalhos que nós realizávamos lá, que era no trabalho do pátio de estocagem. Com isso, com essa redução desse trabalho do pátio, tivemos muitos trabalhadores, certo, já registrados, e aí a escala se tornou um pouco mais disputada. Com isso, ficamos sem cadastro. Eu acredito que, né, se não perdermos nossa exclusividade, futuramente aí o órgão daqui irá, sim, abrir um concurso para preencher, né, o cadastro que não existe mais no Porto de Salvador e Aratu, né? Isso aí. Quer complementar, Helder, sobre essa pergunta? Fique à vontade. Bacana. Foi bem em cima do assunto você. E falando, Simão Barreto, respondendo ao colega aí, né, que estará prestes a fazer um concurso para cadastro no Porto. Boa sorte para você, companheiro, e para todos. Falar um pouco de coisa boa aqui também, viu, Simão, viu, Barreto? Estamos sabendo, o Porto de Salvador e Aratu, especificamente de Aratu, né, ele vem passando por uma modificação, né,
nos implementos e mão de obras, equipamentos, né? O Porto passou agora, ultimamente, por um arrendamento, né, de uma determinada empresa. Ela arrendou o Porto em 2 etapas, o ato 18 e o ato 12, aonde esse arrendamento, o Porto já está lá sendo modificado em estruturas e equipamentos, né, para poder receber uma demanda maior de cargas, com grãos, né, com novos galpões e pátios de estocagem. Tudo isso o Porto de Aratu está passando essa nova fase. E possivelmente, né, essa demanda com certeza vai aumentar, né, ou quem sabe até dobrar ou triplicar a mão de obra, que a gente não sabe assim o futuro como é que está previsto, né? Mas que, de acordo com a demanda que está sendo hoje aplicada, né, e o que temos hoje de mão de obra efetiva, né, de registrada no Porto, né, a gente atende as nossas escalas, mas na multifunção também, né, recebemos o apoio dos companheiros de Salvador e vice-versa. O Porto de Salvador também, quando aumenta a demanda, nós de Aratu também vamos para lá para poder dar esse apoio na mão de obra. Então, creio eu que no futuro próximo, né, quando estivermos aí com 80%, 90% das obras concluídas, já operacionalizando, possivelmente, né, o Ogmo deverá estar fazendo um dimensionamento para poder ver números de novos cadastros, para poder ingressar uma força supletiva aí na mão de obra. Lembrando, viu Barreto, a Incatep aí é uma parceira nossa também aqui, né, de Salvador e de Aratu, né, em nome aí da Ana Paula, do nosso instrutor Tuti, né, são pessoas que vêm aqui a convite do Ogmosa, né, o Ogmosa vem também ao longo desse tempo buscando a qualificação do trabalhador, né, a gente sabe que é importante ser atualizado, ainda falta muito para acontecer, mas com as pressões sindicais, tanto da Estiva como da Capatazia Aratu, Capatazia Salvador, Conferente, Vigia, todos vêm nas reuniões de Sindopse buscando melhorias na qualificação dos trabalhadores portuários avulsos. Então, parabéns também à Incatep aí, viu, Barreto? Dá um abraço aí no João aí, eu não conheço, mas aqui quem vem para cá é a Ana Paula e vem o Tuti dar curso aqui para os trabalhadores portuários avulsos, onde eu fiz parte do último aí, que foi de escavadeira hidráulica. Um abraço. Pô, legal. Eu também fiz aqui de escavadeira. Eu fiz de escavadeira também aqui na Incatep. Acho que, se não me engano, foi esse ano. Mas você pagou o seu, né? Eu paguei, né? Eu paguei. Explica. Infelizmente o horário está estourando, tá naquele jeito. Marcelo Barreto, suas considerações finais. Só uma pergunta, tu fez aqui o teu curso de escavadeira aqui em Santos? Não, a gente fizemos aqui em Salvador, inclusive até o Djalma também participou, né, a convite do Ogmosa. O Ogmosa tem essa parceria com a Incatep, o Ogmosa manda as demandas, né, de cursos que estamos precisando, a Incatep se disponibiliza, vem para cá com simuladores e tal, a gente faz uma etapa teórica em simulação e depois parte para a prática, né? Fizemos a prática, inclusive hoje eu já atendo minha escala de escavadeira hidráulica, graças a Deus bem aí, e a turma também que se formou, todos também vem atendendo. Porque na sala de aula tinha também um portuário de Salvador, ele veio de Salvador para fazer o curso aqui, na minha sala de aula ele estava ele lá, entendeu? Deve ter sido Haroldo, não? Foi Haroldo, não? Agora não tô lembrando o nome dele. Mas deve ter sido. Ele tá indo até pro Japão, tomou curso no guindaste. Mas quem gosta quer buscar a qualificação, não tem jeito, filho. Ele veio de carro, de lá. Então deve ter sido ele mesmo, foi Haroldo, foi ele mesmo. Ele falou comigo e esteve lá em Santos. Depois você dá os dados, o contato dele para nós conversar, para entender como ele vai fazer esse curso no Japão, para nós entender e depois ele falar dessas experiências que para nós é positivo. Nós tivemos um companheiro que foi para a China.
do Não, bolso não. dele, ele foi pra China. Brigou com a mulher, pegou as férias e foi pra China. Quando foi ver, tava ele lá na fábrica dos portões RTG, lá na China, fazendo treinamento com os caras. Bacana. Então, é Mas, aquilo, né? Sabe o que Simão, ele falava? Tô cansado daquele baixinho dizer que eu sou desqualificado. Ele na rede, eu mando pra vocês o vídeo que ele não tornou público, eu sou com os amigos. Ele citando o nome do cara, eu tô aqui, aí. Eu quero ver quando eu chegar em Santos, eu vou ser o chefe de multiplicação dos operadores de RTG e Potano em Santos. Porque ninguém, só tem um cara de Santos que tem esse curso que eu tô fazendo aqui. Ele berrava. O cara botando pra fora a emoção, quer dizer, é cômico e trágico por outro lado, né? Porque tu pode ver o que o cara guardou de informação negativa que ele vê no jornal, na cidade, nos programas de televisão. E o momento que ele tá lá, que é o momento prazeroso dele, para ele não passar mal, ele teve que colocar pra fora tudo aquilo que ele foi há anos e anos guardando de coisas pejorativas que ele tinha que sorrir para não ofender ninguém, né? Então é uma coisa legal e interessante de ver. Marcelo, assim, eu oi, fala. tô falando de Haroldo, mas foi só um quebrar de gelo. Ele não tá indo pro Japão, não, tomar curso, não. Mas é uma ótima pessoa, é um bom profissional, um trabalhador que colabora com a gente aqui também. Quando eu falei no Japão aí, só foi para quebrar um pouco. Floreou um pouco mais, mas isso aqui nós temos os vídeos que ele foi, tá? É interessante. Aqui também foi outro, que foi o Carlinho, também foi pra China, mas o Carlinho sempre trabalhou vinculado, tá? Não é desconsiderando nem nada, mas vamos dizer que o Carlinho foi pra empresa pagando. Ele não, ele foi do bolso mesmo, naquela cara e coragem. Que nem o João da Encatep. O da Encatep foi pra lá, mesmo curso que ele fez, isso na década de 90, com a cara e a coragem, como ele fala, sem falar inglês e muito menos chinês, e cheguei lá e fiz o curso. Então, para você ver só que é um choque muito maior para o cara que tem essa dificuldade. E conseguir, então, mostra a capacidade do cara para utilizar outras ferramentas que ele não tem, que não é falar a língua daqueles que estão ensinando. Então, para tu ver como tem que ser respeitado essas pessoas, né? Porque muitas vezes falam, por exemplo, muito mal dos estivadores, e esquece que o estivador tem que se comunicar com o marinheiro. E esse marinheiro não fala o inglês bonito, ele fala o inglês mascado. Nós sabemos como um chinês fala inglês, como um ucraniano, né? Porque a maioria que está nos navios ou são ucranianos ou são chineses. Sri Lanka e outras regiões da Oceania, quando eles falam inglês. E o Google Tradutor agora para nós é fundamental, é muito gostoso porque nós vamos no Google. Where are you from? De onde você é? Você pergunta, aí o cara diz Ucrânia, aí tudo em ucraniano. O cara, pô, sou Nova Delhi, qual é a língua do Nova Delhi? O cara fica mal contente, tu tá se comunicando na língua dele. Então, para o marinheiro é satisfação. E nós conseguimos isso e conseguimos que as operações já aconteçam, né? Porque muitas vezes tem aqueles choques na operação que naquele momento tem que ser acertado. Eu não posso esperar chegar, como nós chamamos aqui em Santos, homens de calça de jeans para dizer estrangular as coisas. Muitas vezes eles mais atrapalham do que ajudam, né? Mas a empresa de inscrição é importante, a gente respeita eles lá. Eles não querem, nós não queremos eles nos nossos lugares. Isso a gente não quer. A gente sabe que tem lugar para todo mundo na atividade portuária. Se cada um seguir o que diz a doutora Xuxa Meneghel, vai estar todo mundo no seu quadrado, respeitando o quadrado do lado, sem ninguém ter perca, tá? Então, após esse delax, né? Barreto, suas considerações finais. Quero agradecer a todos aí, agradecer o pessoal da CPATP do Rio de Janeiro, agradecer o pessoal do Ministério Público do Rio de Janeiro lá, que eles assistem nosso programa. E são parceiros dos trabalhadores lá. E mandar um abraço para eles aí. Pô, manda um abraço para nós aí, tô mandando, Ministério Público do Rio de Janeiro aí. O pessoal aí de Paranaguá, Chico dos Inglês, pessoal de Candeia, Salvador, Bahia, um abraço para vocês aí, tá? O pessoal de Portugal que assiste, Chile, o pessoal que nos assiste também pelo Facebook, um abraço para vocês todos aí. E já uma bala, suas considerações finais. Quero mandar um grande abraço aí para o nosso companheiro Everaldo, nosso companheiro Juscelino, né? Nosso companheiro Loirão. Vou aproveitar a oportunidade para falar aqui do nosso candidato aqui, né? Que nós apoiamos juntamente com todos os portuários, Salvador Aratu, que é o nosso gordinho da favela, que está em sua reeleição, né? Graças a Deus, um homem aí que tem nos ajudado muito, é aqui do bairro, nascido no bairro, né? É um homem que tem feito muito pela juventude, né? Pelas crianças aí do nosso bairro, com creches, com pavimentação. Aqui também ele coloca aqueles portões, né? Para manter a segurança. Também na área de segurança, que a depender do local que onde você morar, se torna até um condomínio fechado. Também na área de pavimentação, encosta. Aí é nosso gordinho da favela. Eu vou fazer
de merecido o nosso grande abraço. E é claro que é 11999. Só um minuto aí, Barreto, para o homem aparecer, né? Eu estou aqui na frente do homem. Pera aí, deixa eu ficar do lado. Esse é o nosso. Inclusive, dá uma pareça comigo, viu, Barreto? Deixa eu tirar aqui o óculos. Dá uma pareça conosco aí, ó. Nós estamos com ele. Ô, Barreto, antes de eu terminar as minhas considerações, quer dizer, eu vou terminar, eu gostaria que você explicasse, porque tem muitos colegas aqui, né, que apoiam o nosso gordinho, e quer saber como é que é feito esse podcast. Você está aí em Santos, em São Paulo. Você poderia dar uma explicação rápida aí, para o pessoal entender que realmente nós estamos falando com o Brasil e com o mundo, né? Porque é via Facebook. Então, nosso podcast é feito pelo Facebook e pelo YouTube, é? Então, hoje a internet dá para você chegar onde você quiser, né? Como já fizemos diretamente do Chile, ao vivo. O pessoal do Chile fez ao vivo com nós. Fizemos diretamente em Portugal com o João Valério, né? A única diferença é que era um fuso horário que lá ele estava de madrugada e nós aqui essa hora, né? Ele de madrugada lá fazendo. Tá? Tem um convite para fazer da África, um guincheiro, estivador, guincheiro da África quer fazer com nós. Um problema, nós estamos tentando arrumar um tradutor. E nenhum dos quatro. Francês, falamos francês para poder. Não fala tão bem o influência o inglês, é? Então seria ideal um tradutor. E hoje a internet está aí. Nós temos de agora assistindo Mumbai, Moçambique, Angola, Afeganistão, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Colômbia, Chile, Uruguai, Argentina. Estão assistindo agora o programa pelo Facebook, tá? E nós estamos aqui na nossa frente da tela de televisão e pelo Facebook nós estamos acompanhando os países que tá assistindo o nosso programa. Mas a ferramenta da internet, ela tem um lado positivo e negativo. O positivo é que a sua informação vai seguir e tá lá na rede. Então aqui você digitar aí trabalho portuário, NTP, já uma bala vai aparecer lá os vídeos no YouTube e ou no Facebook. Então a informação tá lá para todo mundo ver. A nossa intenção no podcast foi isso, dar à luz aquilo que quem tá na mídia, na cidade portuária, que não dá. É você, trabalhador, poder falar. Porque na mídia tradicional só fala o quê? É o consultor portuário, é o PJ, o profissional liberal PJizado, é o funcionário do operador portuário, é o funcionário da autoridade portuária e o sindicalista. E o professor universitário, o resto, não tem poder de fala. E a fundação, a associação tem esse entendimento de abrir a fala para todas as correntes da logística portuária. E o trabalhador é a fundamental, é ele que sente. Qualquer modificação no sistema, quem sente é ele. Então, para nós é super importante. Pode ver que a gente brinca, a gente gosta de fazer com trabalhadores do que com outros segmentos, mas nós também temos que fazer com os outros segmentos para a nossa sociedade, para os trabalhadores terem todo tipo de informação. Com certeza, alguém que assistiu uma aula no colégio, gestão portuária, chegou em casa com o professor falando que tudo que tem de desgraça no trabalho portuário é o trabalhador portuário avulso, que ele é incompetente, que ele é antiprodutivo, que ele é antissocial. Assistiu essa live de hoje, daqui, esse programa, e viu o que falou Éder Lima, o que falou Djamabala, vai falar, opa, tem algo errado. Porra, então meu professor não conhece nem o Éder Lima, nem o Djamabala. Utilizaram linguagens científicas. Esses caras aí não são estivador, não. Esses caras devem ser advogado, devem ser engenheiro, devem ser médico do trabalho, mas não trabalhador portuário, porque olha a linguagem, olha a respeito, olha o entendimento. Os caras sabem usar a digitalização, os caras sabem usar as redes sociais, eles estão compactados no sistema 5G. Por quê? Porque ele entra na sala de aula, aparece aquele cara carregando saca nas costas do século passado, antes de 1900, e todo mundo fala que nós somos aqueles caras. E a evolução da sociedade transforma a gente. Eu brinco com os caras que, por exemplo, só para ficar atrás, eu entrei no Porto em 92, a minha geração, 40% já tinha faculdade. Olha que loucura. Só se tu chegasse na sala de aula e falasse, professor, eu sou estivador, o professor olhava, tu tá brincando, tu deve ter só o documento de lá e não trabalhar mais lá. Entendeu? Era assim que a gente ouvia, a gente foi convivendo com as coisas. Então imagino que vocês não ouvem quando estão no local, Helder que tá fazendo o curso, Djalma que é sindicalista, o que não ouve algumas pessoas quando você é o quê? Aí você fala, pô, eu sou trabalhador portuário. Ah, não, tá brincando. Tu deve ter só o documento do Ogmo.
não é? É isso que a gente escuta. Então nós já estamos cientes da convicção das pessoas. Por quê? Porque era isso que é colocado na mídia local portuária. O nosso empregador, ele quer uma da regra de marketing da profissão deles. Eles investem maciçamente na propaganda na cidade portuária onde não está o cliente dele. Porque o que ele busca é que a convicção dele, o entendimento dele seja verdade. Pode ver que ele rotula nós de tudo que é negativo e fala para a sociedade, tem emprego na área portuária. Aí lá nas letrinhas, mas vocês não podem, porque os sindicatos não deixam. E é isso que eles vendem. Essa é uma certeza. Porque Certeza, Simão. não, todo mundo ouve isso na cidade portuária. Porque a gente brinca aqui que hoje nós fazemos muitos estudos, a gente vê alguns terminais de atraque em alguns portos. Só um grupo ganha na cidade, é o Jornal da Cidade Portuária. Que está lá no documento oficial dele, no balancete dele, está lá quanto ele ganha de patrocínio. Quebrando todas as regras de marketing e propaganda que uma empresa tem que ser, mas a vida vai tocando. Esse é o jeitinho brasileiro. Então, como nós está estourando o tempo... E deixa eu falar um pouquinho aqui rapidinho. A intenção, quando nós montamos um podcast, era para falar somente de portos, dar uma voz para o trabalhador. Porque hoje, se vocês verem, os programas que tem de portuário, o único que fala é os empresários. Entendeu? O trabalhador nunca fala nada. Então ele nunca teve voz. Então a criação do podcast foi para isso. Não só o portuário do Brasil, mas o portuário do mundo. Para poder chegar aqui e falar suas dificuldades que está passando. E daí foi. Já estamos no 208 programa, hoje é 208. Começamos a falar de Porto, depois do Porto começamos a falar de futebol, aí veio... Doença sexualmente transmissíveis, segurança, Isso. mulheres, câncer de mama. Seguridade social, previdência, CAT. Aí começamos a abordar vários assuntos. Livros. Olha, aqui tem um Entendeu? programa específico sobre como o livro Os Pombos no Porto de Santos. Aí o que aconteceu? Foi chamando a atenção. Semana passada, foi final de semana agora, a Tati Band, que é da filiada da Bandeirante, veio conhecer o podcast e veio saber qual a diferença dos outros podcasts para o nosso. A nossa diferença é que nós dá voz para o trabalhador. Também damos voz para o empresário. O empresário teve empresário que já veio aqui, já falou, já colocou suas colocações, como também veio o jurista, Celso Pio, desembargador, ele veio, explicou para todo mundo que estava querendo saber o que estava acontecendo. Chamamos várias vezes as 3 federações, mandamos um e-mail para eles poderem vir explicar o que está acontecendo e eles não vieram. Agora, nós chamamos o ministro, Celso Pio, o procurador, e ele veio, com simplicidade. Desembargador veio, sentou, explicou. Vê a diferença? Ele veio falar para o trabalhador. O próprio trabalhador, do alto escalão, não quer falar para o trabalhador o que está acontecendo. Mas o desembargador veio e falou. Então a oportunidade é essa, do podcast. É trabalhar a voz do... a voz do Porto. A voz do Porto não, que é o jornal lá do Rio de Janeiro. Marcelo Vasque lá, saiu a nova edição. É a voz do portuário. NTP Podcast, a voz do portuário do Brasil. Como aqui em Santos, dia 23, 24, 25 e 26, vai ter uma plenária das federações, a gente espera que os dirigentes de outras bases que venham para Santos participem, né? Vamos estar preparados aqui para poder fazer o podcast 24 horas, se possível, de manhã, de tarde, de noite, para ouvir e aí as perguntas dos seus companheiros que são faladas para ser problema. E essa oportunidade no nosso grupo lá dos Portuários do Brasil, foi no pedido um seminário, não seja em Brasília, ou seja aqui no Rio, ou seja em Santos. E vai ser em Santos. Tomara que todos os trabalhadores compareçam nesse seminário. Que todos os presidentes de base vão estar presentes. Então tem que estar todos os presidentes, todas as bases, aqui mais próximo aqui do Cinturão Sul aqui, esteja presente para ouvir o que eles estão querendo fazer com nós. Entendeu? Então não pode faltar. Não adianta chegar dia 23, 24, 25, não estar presente aqui, aí depois fica no grupo do WhatsApp. Não deu para mim ir, o que está acontecendo? Porra, mas no Zap tu é leão. Mas no dia que teve a oportunidade dos caras virem, se reunir e todo mundo ali bater em cima, debater com eles,
A gente Ficaram pega, calados? nós pegamos o exemplo do Bala, que participou aqui de um programa, que esse programa foi a pedido de uma página do Zap, um grupo do Zap, que é Intersindical Portuário, e fez. Aí vejo o Bala e companheiros de outras bases para falar o que eles entendem do porto, o que eles entendem da lei, dos problemas que estão passando. Então essa é a obrigação nossa, é informar. Hoje o companheiro de outros portos estão ouvindo. Que nem você falou de Paranaguá, nós estamos convidando vários dirigentes de Paranaguá para falarem aqui, companheiros de Porto Alegre, companheiros de Rio Grande, companheiros de São Francisco, companheiros de Imbituba, entendeu? Então nós chamamos companheiros que estão nos grupos, participa lá do programa, fala como é a tua realidade, fala como é que tá o problema aí, se é positivo, se é ruim. Todas as perguntas que são válidas da profissão que o trabalho quer saber. Essa para nós já é importante, é você falar, não nós. E é o que eu falo muito e no final me dá problema, mas o importante é vocês convidados falarem. Então, falar em falar, vamos para considerações finais. Djalma Bala, suas considerações. Fechou as considerações já, Djalma? Porque aqui o coisa cortou. Por favor. Agora que eu vou beber uma gelada, que hoje é sexta, viu? Agradecer a vocês aí por mais um convite, né? É sinal que nós temos uma certa importância, né? Um certo prestígio com vocês aí, da NTP. Agradeço novamente, né, o convite e mandar um abraço para todos os trabalhadores portuários que participaram e aqueles que não puderam, né? Mas que estão conectados com o nosso Café com Bala diariamente, certo? Um beijo aí na minha esposa, né? Um beijo no meu filho Caio. E vamos que vamos. Alô, Daniela. Obrigado aí, meus irmãos. Helder Lima, suas considerações finais. Vamos lá, Simão, vamos lá, Barreto, e a todos os participantes, nosso amigo Djalma. Gente, para mim é uma satisfação, né, espero ter contribuído, né, na expectativa desse podcast, que eu achei muito interessante, e o podcast de vocês só vai ter a crescer e a ganhar, porque é um podcast focado, né, naquele assunto específico ali. Então, desde já, eu agradeço esse convite, né, espero, em qualquer outra oportunidade, também se me convidarem para poder contribuir no requisito segurança do trabalho. Um abraço a todos os companheiros que estão presentes, né, e quiserem tirar dúvidas sobre a segurança do trabalho. Estaremos lá no Grupo Nacional, onde eu fui incluído aí pelo nosso companheiro Djalma. Uma honra poder participar. E dizer aí a você, Simão, e a Barreto, parabéns por esse programa, entendeu? Como eu volto a dizer aqui, é um programa focado, é um programa com endereço certo. Qual é o endereço certo? É assuntos portuários, entendeu? É a voz do trabalhador portuário, é a linguagem portuária. Então, necessitamos sim de programas como este para poder estar levando não só as demandas do Brasil, né, dos portos brasileiros, mas também para trazer boas notícias dos portos brasileiros. Então, esse canal permaneça vivo, né? Deixar uma mensagem aí para os companheiros de todo o Brasil no requisito segurança do trabalho, né? Eu vou frisar que a NR29 é a nossa NR, né, que fala dos nossos trabalhos especificamente no porto. Mas eu vou falar um pouco da NR6, que é a NR específica no uso dos EPIs e EPCs. Então, companheiros de trabalho, todos vocês, né, conscientizem-se de que o uso do equipamento de proteção, ele é de fundamental importância para que possa manter, né, a saúde e a integridade física, né, de vocês no desempenho das palavras e também no desempenho das atividades que vocês possam estar desenvolvendo. Então, a conscientização no uso do EPI, a NR6 está lá vigente, e qualquer dificuldade que todos tenham aí, Simão, Barreto, puder me convidar, estarei aqui para poder atender vocês nas demandas, tá ok? Um abraço a todos, um bom final de semana e fiquem com Deus vocês. Muito obrigado, nós já estamos aqui, João Jesus está aqui no caminho, João Papa, todos juntos, os ícones da CPTP no Porto de Santos. Hoje o atual presidente é o Douglas Jovinos. Temos alguns embates interessantes na CPTP, nós vamos realmente de fato fazer um programa, a Helder entrar em contato
com outros membros do CPTP de outros portos, e você já sabe que você já está convidado para o 2º Congresso Brasileiro de CPTP do Brasil, correto? Estamos só fechando. Deve ocorrer no final do ano ou no começo do ano que vem. Tá? Se for em Santos, vai ser no final do ano. Se for outra base que está se alvorando, querendo participar para selar, aí vai ser no ano que vem, tá? Mas nós vamos tentar fazer da melhor forma possível. Porque no Rio de Janeiro nós levamos umas pedradas, meu amigo. Quando nós escrever um livro sobre esse primeiro congresso, vai ser comédia, vai ter cara querendo matar, mas vai ser lindo. Entendeu? Mas tem os áudios, tem os vídeos, tem os documentos oficiais dos locais. Vai ser muito interessante ver como, quando você faz algumas coisas e você não faz o jogo político, como o jogo político ele te mostra algumas coisas, que esse é o custo do Brasil no final das contas. Mas isso faz uma coisa de ensinamento para nós que não tem preço. Esse ensinamento foi maravilhoso, entender como os dois lados da moeda se abraçou para tentar matar a associação, e foi muito engraçado isso. A gente ri agora, na hora deu muita raiva, mas foi maravilhoso, entendeu? Foi muito bom para entender como funciona o jogo e poder hoje ter poder de fala. Então, tem coisas na vida que você tem que passar para poder falar. Então, nós agradecemos a presença dos dois, agradecemos a presença de todos os amigos conhecidos que estão aqui na atividade portuária ouvindo. Não esqueça, esse programa, você pode ir para o trabalho com ele, mas quando você atentar o Kate, desliga ele. Porque na atividade portuária, atenção é um respeito não com você, com a sua família. Então, fone de ouvido não se usa na atividade portuária. Você tem que estar com atenção, porque você não sabe de onde pode sair o problema. Pode ser uma peça de um portainer caindo, pode ser um pneu de uma empilhadeira que passou numa pedra e cuspiu ela, numa tamanca ou numa madeira, ou numa fita têxtil. Então nós sabemos que coisas podem ser jogadas e correrem cortando o porto. Esse é o risco que em outros locais nós não temos. Um funcionário de trabalho no administrativo não tem nem 99% dos riscos que nós temos. Então, atenção no seu local de trabalho é obrigação. A NTP agradece aos amigos. Hoje no podcast 208 com Djalma Bala, do Café com Bala, e com Éder Silva, presidente da CPTP dos Portos de Salvador e Aratu. Muito obrigado a todos, um bom final de semana e até terça-feira.